Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um estereótipo, né, que alguns estrangeiros têm sobre o Brasil, que boa parte da população do Brasil vive na floresta, mais especificamente na floresta amazônica, também chamada de Amazônia. Mas antes da gente discutir isso, se você acha que esse vídeo aqui está muito rápido, você sabe que você sempre pode reduzir a velocidade aqui nas configurações. Muito bem, uma coisa importante tem que ser dita que sim, a Amazônia é enorme, sim, ocupa um espaço muito grande no território do Brasil, especialmente dois estados, né, que são os dois maiores estados do Brasil, que são o Amazonas e o Pará. Então você tem ali uma presença muito forte, sem dúvida, da floresta amazônica no Brasil. Mas isso significa que você olha o território, você olha a geografia, é muito marcado, é visível, né, que ela está ali. Mas por outro lado, o Pará e o Amazonas, e claro, alguns outros estados ali, né, como por exemplo Roraima, Rondônia, né, o Acre, que estão nesse ambiente, assim, nessa volta da floresta, eles têm uma população muito pequena. Só o Pará e o Amazonas tem uma população de mais ou menos, aproximadamente aí 12 milhões de pessoas. Se você não sabe, o Brasil inteiro tem 210, 211 milhões de pessoas. Se você tirar esses dois estados, que são os maiores, você ainda tem 200 milhões de pessoas em outros estados do Brasil. E, na verdade, a cultura de um país, ela é criada, ela é levada pela população. Se você pensar, a maioria dos países, não importa onde é a capital, não importa se você tem alguma cidade ou alguma região que é historicamente relevante, o que importa neste momento, no presente, quais são as maiores cidades, onde você tem a maior concentração de pessoas, onde está a maior população. Porque é ali que vai ser criada a cultura, é ali que vai ser criado o comércio, é ali que vai ser criado, né, todo o movimento financeiro. São esses locais que vão, na verdade, ser mais chamativos, né, que vão chamar a atenção em um país, em uma determinada cultura. Resumindo, então, na prática, o que eu quero dizer com isso? Você tem dois estados enormes, você tem outros estados ainda que estão na volta da floresta. A floresta é inegavelmente muito importante para o Brasil, mas em termos de população, a população que vive ali é muito pequena, relativamente, né, ao Brasil, porque o Brasil tem uma população enorme. Então, o que sai dali de cultura é muito pouco, que acaba chegando para o resto do Brasil. O que se produz, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, é muito mais visível, porque ali você tem muito mais gente, você tem uma concentração maior de dinheiro, você tem uma concentração de poder político, a cultura emana dali. A cultura brasileira, geral, assim, normalmente não sai do norte do Brasil, porque é uma zona muito pouco povoada, é uma área muito pouco povoada, é uma região pouco populosa. Mas isso não quer dizer que você não deva visitar, né, o norte do Brasil. Eu acho que especialmente, o que eu acho muito bacana do norte do Brasil é a cultura culinária deles. Como você tem toda a questão da floresta amazônica, você tem frutas que você não tem em boa parte do Brasil, você tem certos animais que você não tem o costume de comer em boa parte do Brasil, eles acabaram sendo incorporados nessa cultura culinária do norte do Brasil. Então, se você for visitar, por exemplo, Manaus e Belém, né, que são duas grandes capitais amazônicas, você vai ter a chance, né, de comer, por exemplo, açaí fresco, né? Açaí é uma fruta muito conhecida no Brasil. Ela foi levada a outros estados, mas ela é originalmente do norte. Você vai poder comer também, por exemplo, carne de jacaré. Eu me pergunto se todas as pessoas lá efetivamente comem isso com frequência. Eu acredito que não, mas não é esse o ponto. O ponto é que você tem a oportunidade, você tem a chance de comer esse animal que em outras regiões do Brasil você não comeria, de forma alguma, nem raramente. Então eu acho muito bacana. Eu acho bacana também você conhecer esse Brasil diferente, né? Esse Brasil que até para os próprios brasileiros é pouco conhecido, justamente porque ele não tem um poder de produção cultural tão forte, né? Eu repito, onde você tem poucas pessoas, você tem pouca força cultural. Então eu acredito que se um dia a Amazônia, os estados da Amazônia, né, forem mais populosos, talvez eles acabem produzindo mais conteúdo e acabe chegando nos outros estados do Brasil e, consequentemente, talvez o Brasil resolva exportar essa imagem. Mas na prática, eu acredito que hoje em dia, feliz ou infelizmente, a cultura média do Brasil é produzida no Rio e em São Paulo. Então, se você acha ou achava que a Amazônia ia ser super importante culturalmente para o Brasil, na verdade ela não é. Ela é importante como fator natural, fator da natureza, é fator da culinária. Como eu disse, a culinária deles é muito diferenciada, é muito bacana de ver, mas
você não vai ver, por exemplo, programas de TV feitos na Amazônia ser levados a outros estados. Você não vai ver hoje, né, grandes programas, sei lá, de literatura que você vai levar para outros estados. São lugares que são muito mais chamativos, talvez, para os estrangeiros, por essa questão própria da natureza, né? Que você, sei lá, você não tem tanta natureza, tanta floresta assim na Europa mais, foi tudo destruído, então você quer ver isso em outros países. Mas a questão é que isso que eu acho mais curioso, que as pessoas não percebem, é que muitos brasileiros também têm essa experiência. Eu, inclusive, esse vídeo até pode parecer um pouco enviesado, né? Eu fui criado no sul do Brasil, fui criado um pouco em São Paulo, eu nunca tive contato com essa cultura amazônica, é uma cultura até muito diferente para mim. É só isso que eu quero que você tenha em mente, né? A cultura amazônica, ela é uma cultura que ela é pouco exportada para outros países, ela é pouco exportada até dentro do próprio Brasil, mas não quer dizer que você não deva visitar. Eu acho que você deve, sim, com certeza, e você deve, inclusive, aproveitar da culinária deles. Mas não se esqueça de que isso é uma parte do Brasil e que eu não tenho certeza se corresponde culturalmente à média do Brasil, ao que o Brasil vê de si mesmo e gostaria que os outros vissem. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo, mas se não, a gente se vê na próxima, ok? Grande abraço, tchau, tchau!